A paz de Cristo, meus irmãos, chegando com a lição 8, na classe dos pré-adolescentes, com o tema Quem é o presbítero? Eu sou o presbítero Denis Pereira, mas não é quem é o presbítero eu, quem é o presbítero é o tema da aula. Mas eu sou o presbítero Denis Pereira, da D Belém, aqui em Campinas, São Paulo. Semanalmente estamos por aqui, é um prazer recebê-lo aqui semanalmente para prepararmos a aula da semana da Escola Dominical. O canal mudou de nome agora, hein? Somos Universo da EBD, com muito conteúdo sobre escola dominical e também sobre pregação, sobre oratória e muito mais. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é importante para nós. Vale ouro o seu comentário por aqui, tá certo? O tema da aula é quem é o presbítero. Manda para todo mundo. Aqui na descrição tem as minhas redes sociais, incluindo o número do WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Voltei com as aulas dos pré-adolescentes, então marca todo o departamento da EBD aí da sua igreja. Também tem o meu Instagram, @DenisPereiraOFC. Tem lá as minhas viagens. Tem o número do meu WhatsApp aqui embaixo para a gente dar administrações. Será um prazer atender a sua igreja, o seu departamento, congressos, festas, acampamentos, vigílias, cultos e muito mais. Estamos à disposição para atender os irmãos, tá? Bom, a lição de hoje traz esse texto, então, quem é o presbítero? Tá? Eu estou sem a imagem na tela, estou até sem usar aqui, eita glória, estou até sem usar aqui o nosso microfone, porque o meu laptop deu um probleminha. E por isso eu preciso da sua ajuda. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Vamos fazer esse canal aqui crescer. Mas a obra não pode parar e a gente sempre faz o melhor que podemos fazer aqui, tá bom? Bom, a Bíblia diz, Tito 1:5. Eu o deixei na ilha de Creta para que você pudesse pôr em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Isso aqui é Paulo que está aí falando, tá? Bom, quem é o presbítero, né? É só alguém que senta ali no púlpito, né? Eu fui cooperador por 26 anos, depois fui pro diaconato, e eu sempre fui muito agitado, sempre comecei o culto de pé num lugar e terminei no outro, sempre me movimentando na igreja. Então eu me preocupava, quando eu for presbítero vai ser difícil ficar sentado no púlpito ali parado. Né? Como a gente está sempre pregando, sempre viajando, então eu não sinto muito isso, mas quando eu estou na minha igreja eu sinto um pouco. Porque eu acostumei o tempo todo ficar me movimentando durante o culto, servindo, ajudando, enfim. Mas afinal de contas, o presbítero ele é aquela pessoa que, né, fica sentado ali no púlpito, é só isso que é. Bom, vamos lá. Primeiro, o presbítero é auxiliar do pastor. O cargo de presbítero, em muitas ocasiões, é considerado como um ofício ocupado por pregadores e professores da igreja. Entretanto, ser presbítero é uma honra, haja vista que tem a função de ser auxiliar do pastor. Não é? Há um conselheiro que merece respeito e reconhecimento. Tá? Então, quem chegou no posto do presbitério significa que é alguém que já foi testado pela palavra, testado pelo ministério, testado pelo seu comportamento e chegou ao cargo do presbítero. Os presbíteros eram ajudantes no pastoreio, cuidando das ovelhas, o rebanho de Deus. Eles exerciam funções parecidas com as de um pastor. Tá? Então, é tanto que muitos dirigentes hoje de congregações são presbíteros. Tá? A maioria dos dirigentes de congregações, você pode falar como que é aí na sua região, mas a maioria são presbíteros. Quais as condições de trabalho de um presbítero? Bom, de forma voluntária, sempre com boa vontade e paciente com pessoas. Então, um presbítero é alguém que trabalha com pessoas. Precisa ser íntegro e ter um caráter transformado pelo Espírito Santo. Tá? Precisa ter uma família ali abençoada, organizada. Até hoje as mesmas regras permanecem para quem deseja ser um presbítero na igreja. Interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que quem deseja o episcopado, e quando fala de episcopado, está falando de bispo e de presbitério, ele diz que um excelente trabalho deseja. Então não tem nada errado em desejar cargos, vamos colocar assim,
postos de trabalho na obra do Senhor, tá? Não tem problema nenhum nisso. Vocês sabem quem foi Tito? A Bíblia diz que ele foi treinado pelo apóstolo Paulo e enviado de cidade em cidade para treinar novos presbíteros. Naquela época, era comum a igreja funcionar nas casas dos irmãos. Os presbíteros deveriam sempre estar atentos à organização e à boa ordem para o bom andamento das igrejas, que assim cresciam pelo ensinamento da sã doutrina. Tá? Então, os presbíteros são responsáveis por ajudarem a organizar a igreja. Os presbíteros são responsáveis também por ajudar na instrução, no ensino da palavra de Deus ali para os irmãos, tá? O capítulo 4, o capítulo 1, do verso 4 ao 7 de Tito, ele vai nos dar aqui algumas características aí do presbítero, tá? Então, é alguém testado na palavra, é alguém que sabe organizar a igreja, ajudar nisso, organizar um culto, orientar, aconselhar as pessoas, instruir na sã doutrina, tá? Na sã doutrina. Bom, no tópico 2 ele vai entrar um pouco mais nessa questão com o tema aquele que ensina a doutrina. Na igreja primitiva, os presbíteros eram conhecidos por gostarem do ensino da palavra de Deus. Eles diziam: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro, lá em Atos 6 e 4, tá? Quando aconteciam as coletas e as viúvas dos gregos, dos irmãos que não eram judeus, começaram a reclamar que as viúvas dos judeus estavam sendo tratadas de uma maneira diferente. Então, lá em Atos 6 vai acontecer a instituição dos diáconos, que vão cuidar das atividades práticas da igreja, das atividades físicas da igreja, do ambiente, do templo, físico mesmo falando, enquanto os presbíteros se dedicariam à oração e ao ensino da palavra de Deus. Então, o presbítero, ele tem essas duas atividades principais na sua vida. Ele precisa ter uma vida de oração e o presbítero é alguém apto para ensinar a palavra de Deus. Sabia que, por quê? Porque tem muitas ameaças doutrinárias. Sabia que a todo tempo a igreja é ameaçada por ensinamentos errados? Isso mesmo, desde a igreja primitiva havia muitos infiltrados na igreja, distantes da verdadeira fé em Jesus Cristo e da Bíblia, falando mentiras, procurando enganar os escolhidos do Senhor. Tá? Então veja, o presbítero é alguém que ensina corretamente a palavra de Deus e protege, portanto, a igreja dos falsos ensinamentos. Por isso que o presbítero ele tem a habilidade de ensinar. Né? Nós viajamos pregando a palavra de Deus e eu costumo dizer que a minha pregação não é expositiva, mas ela é explicativa. Então, assim, eu prego muito para adolescentes e às vezes para pré-adolescentes também. E o que eu percebo? Que eu preciso instruir, que eu preciso ensinar. Então, mais importante do que ficar gritando o tempo todo, ou do que falar palavras difíceis em hebraico e aramaico, até porque eu não sei, ou em grego, é você explicar a palavra, né? E por isso que é importante, faço aqui um parênteses, a gente ter aí no mínimo, sei lá, 1 hora de palavra, no mínimo. Em 1 hora de palavra a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue falar, explicar, ler textos, né? E terminar daquele jeito que a gente gosta, né? Homens aptos. Sempre que aparecia um assunto sério em relação à igreja, lá estavam os apóstolos com os presbíteros, orientando no avanço da obra e na defesa da igreja. Foi assim no Concílio de Jerusalém, nome dado às reuniões disciplinares. Vale destacar que a função do presbítero não mudou nos dias atuais. Olha só como o apóstolo Paulo aconselhou o jovem Timóteo. Ele disse: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Tá? Então, o presbítero, ele tem estas características. É alguém apto para ensinar. E aí, de novo, um parênteses,
O presbítero deve ser apto para ensinar a todos os públicos, tá? Nós temos uma cultura no nosso meio de que dificilmente você vai ver um presbítero dando uma aula na classe dos adolescentes. Dificilmente você vai ver um presbítero dando aula na classe dos pré-adolescentes. Muitas vezes você tem novos convertidos. Muitas vezes você tem um líder que é líder do departamento, mas não tem habilidade para ensinar. Então, uma dica que eu dou aqui é a seguinte, a você que é professor aí na classe dos pré-adolescentes, não tenha vergonha de pedir ajuda a um presbítero sobre um tema que você não domine. E se na tua igreja tem um presbítero, por exemplo, a gente vai tratar aqui de um assunto de escatologia. Você não domina escatologia? Olhe na sua igreja. Você pode ter aí um presbítero que é mestre no assunto. Entende? Então, eu, particularmente, não sou mestre em escatologia. Mas se você me chamar para falar sobre dons espirituais, eu falo tranquilamente. Se você me chamar para falar sobre graça, sobre salvação, sobre perdão, eu falo tranquilamente. Então, o presbítero ele é apto para ensinar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Muito bem, tópico 3, terminando aqui. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Um exemplo a ser seguido, olha só. Em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia diz: os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente quem se dedica na pregação e no ensino da palavra. Assim são os presbíteros que zelam por nós. Eles precisam ser valorizados e reconhecidos pelo rebanho, tá? Então, no nosso meio pentecostal, acaba que muitas vezes o presbítero é tratado como mais um. Mas nós precisamos ensinar os jovens, principalmente os adolescentes, que eles têm ali no púlpito da igreja pessoas preparadas para ajudá-los nas diversas questões espirituais e teológicas que eles precisarem, né? Então, muitas vezes um jovem, um adolescente, está cheio de dúvidas, de questionamentos, ou quer ajuda para, de repente, debater um assunto lá na sua escola, ou surgir um assunto em sala de aula e ele quer mais esclarecimentos. Procura um presbítero da igreja, pergunta para um presbítero da igreja. Se ele não souber, ele vai ajudar a achar a resposta. Os presbíteros vêm trabalhando em favor do reino de Deus junto com outros obreiros, esforçando-se no ensino da palavra, com o objetivo de ver o crescimento e amadurecimento dos crentes. Embora cada igreja tenha o seu pastor local cuidando do rebanho, o Novo Testamento mostra que a direção da igreja não era conduzida apenas por uma pessoa, né? Então, o cargo de presbítero sempre foi um cargo de apoio à liderança, né? Então, por isso que eu estou dando essa dica aqui. Você lidera o departamento, você tem aí um corpo de obreiros, um corpo de presbíteros que podem ajudar você em muitas situações, tá? Vocês não acham que esses bons exemplos devem ser seguidos? De novo, um presbítero, em tese, mas na grande maioria, um presbítero é alguém que foi testado, que foi experimentado por Deus, pelo seu comportamento, pela igreja, pelo ministério, não é? Então, presbítero não, 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 irmão, vamos lá, assim não, calma aí, tá? Não, presbítero é alguém digno de ser honrado e respeitado pela igreja e também de ser visto como um apoio, como alguém que pode ajudar, como alguém que pode ser assim uma ferramenta poderosa para fortalecer a fé da igreja, tá? Sempre que temos pessoas zelosas pela igreja do Senhor e dedicadas a investir tempo em favor do bem de todos, devemos tê-las como exemplo de fé a ser seguido, tá? Por isso que o presbítero ele é pesada essa função, né? Então eu falo assim que quando eu era só membro, a gente sempre tem que pensar em todo mundo. Uma coisa é pensar, outra coisa é ser responsável, né? Então existe um peso quando um membro, por exemplo, cai em pecado. Existe outro peso quando um diácono cai em pecado. Existe um peso maior quando um presbítero cai em pecado. Quando um pastor cai em pecado. Entende? Então, o presbitério exige de nós uma vida dedicada à igreja e dedicada não só no ambiente da igreja, mas em todo lugar.
É por isso que eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, mas eu sou presbítero da igreja. Então, certas brincadeiras você não vai me ver fazer, certas trends não vou fazer, eu sou um presbítero da igreja, entende? Então eu não posso ser uma pessoa lá no meu TikTok e uma outra lá no altar, porque senão na hora que eu chegar no altar, a palavra pode ser boa, mas as pessoas não vão receber aquela palavra, entende? Muito bem. Certamente os anciãos ou bispos, presbíteros, foram exemplos de coragem, fé e dedicação e devem ser imitados. Se quisermos servir bem a igreja do Senhor, temos que aprender com eles a cada dia. Então, por isso que eu disse que os presbíteros da igreja devem ser olhados de uma forma diferente. Não como uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa qualquer. É alguém que está ali, alguém que foi testado, que foi experimentado, que foi aprovado e que está ali para servir a igreja, para apoiar a igreja, né? Então, os líderes de departamentos poderiam agir de uma maneira inteligente e dividir a carga. Às vezes um líder de departamento tem lá um assunto que ele precisa tratar, mas não sabe como tratar, não tem conhecimento para tratar, né? E tem um presbítero lá que pode ajudar, que pode ser uma ponte, né, para ajudar. Só que às vezes é ignorado. Então, essa lição é muito útil para nos fazer lembrar que no corpo de Cristo tem diversas ferramentas, pessoas honestas, pessoas confiáveis, pessoas aprovadas, experimentadas, com testemunho, com vida, com comportamento, que podem e que estão ali para ajudar no crescimento da igreja, na instrução da igreja, na doutrina da igreja, no ensino da igreja, orando pela igreja, juntamente com o pastor. Amém, meus amigos, forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal Universo da EBD. E até o nosso próximo encontro com a lição 9. Quem são os obreiros e diáconos? Até lá, Deus abençoe vocês.